Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem falar sobre a possibilidade do Cruzeiro adotar um esquema de 3 zagueiros em 2018. Primeira coisa que faço aqui é ressaltar essa palavra, tá? Possibilidade. Isso aqui é apenas um exercício, uma ideia mesmo de como seria o Cruzeiro jogando com 3 zagueiros, se seria adequado para esse elenco, se poderia ser uma alternativa interessante ou não. E acho importante lembrar que o Mano chegou a fazer uma experiência com esse esquema durante o ano de 2017, não em jogo, mas em treino. Lembro ali em meados da temporada, na época que inclusive o Fabrício ainda estava no Cruzeiro, que o Mano chegou a experimentar o Fabrício como um dos zagueiros, né? Um esquema com 3 zagueiros, tendo esse lateral fazendo o papel de um dos 3. Acaba que ele não chegou nem a experimentar isso em jogo, e a minha ideia aqui é fazer esse exercício pensando em zagueiros de fato, no elenco que a gente tem hoje, até porque no elenco principal do Cruzeiro a gente tem 6 zagueiros no momento. São eles Léo, Manuel e Murilo, que são os 3 que considero que são os mais prováveis de se jogar, né? Temos também o Digão, o Arthur, que é um jogador da base que deve continuar no profissional, e o Dedé, que segue aí tentando se recuperar dos problemas físicos. Somando a esses nomes, temos o Fabrício Bruno, que está voltando de empréstimo da Chapecoense e pode, caso o Cruzeiro queira, né, ser aproveitado no elenco do ano que vem. Além de, na minha visão pelo menos, a gente ter 3 zagueiros muito interessantes na base, tá? Gustavo Ricci, Kaká e também o Ronaldo são 3 jogadores que eu acho bons zagueiros. E a justificativa do vídeo é exatamente isso, né? Ter uma safra tão boa com tantas opções para jogar na defesa. Essa que está esboçada aqui é a formação base do Cruzeiro para 2017 e aqui acredito que em 2018 deverá ser bastante utilizada também. Aqui está o goleiro Fábio, a zaga está Léo e Manuel, o Murilo poderia estar aqui, mas eu coloquei esses dois porque são mais experientes e na minha visão pelo menos são jogadores mais preparados. Lateral direito Ezequiel, na esquerda eu botei o Egídio, né, que é a nossa única contratação confirmada até o momento, pelo menos até o momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Aqui volantes Henrique e Ariel Cabral, que sempre foram os titulares quando o Mano teve essa dupla à disposição. Meias Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Sassá. Onde que eu identifico problemas nesse esquema aqui? Bom, o Ezequiel é um lateral que não apoia tanto, né? Pelo menos quando sobe não tem tanta qualidade. A zaga me parece ser boa. Egídio é um jogador que tem problemas defensivos, né? Assim como o Diogo Barbosa, que era o nosso antigo titular, também tinha. Sendo assim, o Egídio sempre precisa de alguém para ajudar ali na marcação. E esse cara, naturalmente, é o Ariel, o volante que vem aqui fazer a cobertura. Acredito que não vai ter problema do Ariel se entender com o Egídio. Mas não é sempre que o Ariel vai ter que fazer essa cobertura. E esse homem aqui, o meia esquerda, precisa voltar para ajudar. Até porque quando o time adversário ataca com o lateral e com o seu ponta, vai fazer 2 contra 1 com o Egídio e nós vamos ter problema. O Arrascaeta é um cara que não tem muito essa característica de voltar tanto, né? E justamente aqui me parece que a gente tem um problema nessa montagem de time pro ano que vem. Não um problema para o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro a gente joga muito mais com a bola do que sem ela, então é mais tranquilo jogar nesse esquema ofensivo. Mas quando a gente pegar um momento mais avançado ali, Libertadores, até mesmo Brasileirão, isso pode sim representar o problema. Como que o Cruzeiro fazia para resolver essa situação? Pelo menos foi assim na maior parte da temporada. Jogava aqui o Alisson, que é um jogador que fecha bem esse corredor do lado esquerdo, e muitas vezes o Arrascaeta ia para falso 9, ou jogava com o Thiago Neves, ou como um meia direito, chegou a jogar também, ou o Arrascaeta ficava no banco mesmo, porque aqui a gente tem o Alisson e também o Rafinha, que são jogadores que ajudam bem a fechar o meio campo. Mas a qualidade técnica do Alisson, convenhamos, ela é abaixo da qualidade do Arrascaeta, que é mais jogador, e digamos que num time ideal o Arrascaeta é o titular. Do outro lado a marcação é melhor, né? O Robinho ajuda mais, o Ezequiel é um cara um pouco mais seguro na defesa, o Henrique que também marca um pouco melhor que o Ariel na minha visão. Aqui a gente não costuma ter tantos problemas defensivos, embora possa acontecer eventualmente, né, devido a falhas ou má atuação de algum dos envolvidos aqui. Mas então o que poderia ser feito? Trocar Robinho e Arrascaeta de lado, por exemplo? Não sei se isso funcionaria, tá? Primeiramente porque o Robinho não é um cara assim que me parece ser tão adaptável a jogar, mudar de lado. Ele é um meia, né? O Robinho é um jogador formado como meia, mais um meia central, que joga pela direita, que joga como segundo volante, mas pela esquerda eu não sei se ele conseguiria render tão bem. E ele aqui poderia melhorar essa marcação, né? Até porque no momento defensivo
basicamente a gente vai ter isso aqui. Durante boa parte da temporada, o Arrascaeta foi protegido, né, quando o Mano Menezes tinha o Rafael Sobis no time. Então o Robinho jogava por um lado e o nosso amigo Rafael Sobis fazia, né, a marcação aqui, ajudando o Diogo Barbosa na época, para deixar Arrascaeta e Thiago Neves mais livres ali no momento defensivo. Só que como eu acredito que o Sassá vai ser titular esse ano, deixando o Sobis no banco, e talvez o Sobis seja até negociado, um desses dois aqui vai ter que fechar mais, tá? Então seja Arrascaeta, seja Thiago Neves, um dos dois vai ter que ajudar mais no momento defensivo, porque senão o coitado do Egídio vai ser mais queimado do que já é como um lateral que não marca bem. Como que a gente poderia resolver essa situação se fosse jogar num esquema com 3 zagueiros? Vamos lá. Eu acho que Arrascaeta e Thiago Neves, por serem referências técnicas, são jogadores que a gente não deve mexer, tá? Tem a questão do Robinho, que é um jogador que teve muitos problemas físicos durante a temporada, e justamente por isso, e digamos que ele não tenha tanta moral assim comigo no momento. Então, nessa minha ideia de time, quem seria sacado seria o Robinho. E aí a gente está num jogo, por exemplo, que precisa de mais criatividade. A gente pode sacar o Ariel e usar o Robinho como um dos volantes, inclusive, isso é possível. Mas vou só tirar o Robinho e deixar o Ariel para ser uma mudança o mais simples possível aqui, para eu poder explicar essa minha ideia. Deixa aqui na frente então Sassá, Thiago Neves e Arrascaeta. Os três vão ter que ajudar na marcação, mas num grau menor, porque a gente vai ter um esquema um pouco mais seguro. Providenciando aqui a entrada do Murilo no time, como um dos zagueiros, né? E aí acredito que o Murilo joga mais à esquerda, o Manuel centralizado e o Léo como um zagueiro pelo lado direito. E aqui Ezequiel e Egídio como os alas, né? Ala direita, ala esquerda e no meio Henrique e Ariel. Aqui os 3 zagueiros. Nessa formação a gente já identifica um problema de desequilíbrio, porque o Egídio é um lateral que apoia bem, eu acho que ele dá conta tranquilamente de ser esse ala esquerdo. Ariel Cabral e Henrique formam um meio campo interessante para mim, e aqui nós temos o Ezequiel, que é um lateral que tem dificuldades no apoio. Sendo assim, quem poderia jogar aqui na vaga de Ezequiel? O Galhardo, que é um jogador que ainda não tem a sua permanência confirmada no Cruzeiro para 2018, mas pelo menos na minha avaliação o Galhardo deve continuar, porque eu acho ele um bom lateral. Aqui nós temos 2 alas bons no apoio, Galhardo e Egídio, que podem, quando a gente tiver a bola, esses caras podem subir para dar amplitude, e aí o Thiago Neves pode voltar para ajudar a armar o time, assim como o Arrascaeta. O Ariel Cabral já é um cara que faz bem a saída, o Henrique também ajuda, e os zagueiros também vão avançar no terreno, tá? Num esquema de 3 zagueiros, os zagueiros jogam. Hoje, por exemplo, a gente vê muito falar sobre a tal saída de 3, né? Que é o momento em que o Henrique vem aqui para o meio de 2 zagueiros, desconsiderem o Manuel por um instante, e aí ficam 2 zagueiros abertos pelos lados, os laterais lá em cima, tá? Isso aqui no momento que a gente está com bola, e um volante volta, né? Para ajudar nessa saída de bola e fazer essa distribuição, com o Ariel Cabral sendo um cara um pouco mais talentoso, podendo ajudar aqui na frente a distribuir, o Thiago Neves também, o Sassá e o nosso amigo Arrascaeta com mais liberdade de movimentação ali na frente. Me parece uma estratégia inteligente, mas ao mesmo tempo que é uma estratégia inteligente, é uma tática já muito manjada, né, pelos clubes brasileiros aí, que praticamente todos eles jogam com 2 zagueiros, 2 laterais e o volante fazendo essa saída de 3. Então a ideia aqui seria mudar um pouco essa formação e olhar um pouco mais para o que está sendo feito na Europa, tá? Porque esse esquema com 3 zagueiros, meio-campistas e tal, e 3 homens um pouco mais soltos na frente, tem sido adotado por vários clubes na Europa, como por exemplo o Chelsea, que foi campeão inglês na temporada passada, muito graças a esse esquema que funcionava muito bem. Inclusive eu fiz vídeo ano passado falando da forma que o Chelsea jogava, se o Cruzeiro poderia jogar como, e acredito que sim, é possível, e esse elenco que a gente tem aqui, ele encaixaria bem nessa forma de jogar. Apesar de ter vários jogadores, por exemplo, no setor de meio campo, como Lucas Silva, Robinho, Ariel, que eu acho que acabariam concorrendo por apenas uma vaga, porque a outra vaga, que é mais de um primeiro volante, de um jogador mais combativo, deve ser ocupada aí pelo Henrique ou pelo Romero. Confesso que o meu preferido seria o Romero, até por ele ser um jogador mais dinâmico. Já falei do comportamento do time no momento ofensivo, mas e no momento defensivo? Por que 3 zagueiros é melhor assim? O que os 3 zagueiros vão fazer de diferente? Pois bem, quando você está sendo atacado, você não joga com 3 zagueiros, você joga com a linha de 5.
O Egídio e o Galhardo, esses dois gente boa aqui, eles voltam como defensores. Assim como esses homens aqui, o Arrascaeta e o Thiago Neves, voltam também para ajudar na marcação dessa linha. Qual que é a grande diferença? A intensidade que o Thiago Neves e o Arrascaeta voltariam nesse esquema é muito menor, porque aqui você tem uma linha de 5 postada e tem 2 volantes, é muito complicado entrar. São 7 homens aqui com bom potencial defensivo. Então esses dois jogadores aqui, por mais que seja necessário que eles voltem para ajudar na formação, não precisam voltar no desespero. Porque vamos supor, o Thiago Neves perdeu a bola no ataque, é contra-ataque do adversário. A defesa está aqui montada, mas vem aqui um lateral e um ponta. Então o Galhardo vai sair para pegar um adversário. E toda a defesa acompanha o movimento. O Léo, o Manuel, o Murilo e o Egídio. Esse movimento defensivo ele é sincronizado. Se a bola está aqui, o lateral está na bola, o zagueiro está na cobertura, ainda tem todo mundo aqui marcando o seu. Esse esquema ele permite esse tipo de saída e até uma abordagem um pouco mais agressiva por parte dos laterais, além de não exigir tanto dos meias que jogam abertos, né? Especialmente sendo esses os jogadores mais talentosos que a gente tem, o Thiago Neves e o Arrascaeta. Então, galera, acho que deu para mostrar aí qual é a minha ideia de por que um esquema de 3 zagueiros funcionaria bem, tá? Vale ressaltar que além desses 3 zagueiros, a gente tem outros 3 zagueiros no elenco, então todos eles podem jogar ali. Eu acho que um esquema de 3 zagueiros é muito bom, até porque protege um pouco mais eles no momento defensivo e consegue esconder um pouco algumas falhas técnicas que os caras tenham também, porque uma defesa bem protegida, né, com uma zaga bem coberta, um bom posicionamento, esse tipo de trabalho consagra qualquer zagueiro, tá? E no momento ofensivo, a gente podendo ter os nossos 2 jogadores mais talentosos, além de um atacante, que pode ser o Sassá, pode ser o Sobis, pode ser o Raniel, o Judivan, enfim, qualquer outro aqui, me parece melhor. Agora eu vou então falar de qual seria a minha ideia para esse Cruzeiro aqui, jogando com 3 zagueiros. Pois bem, desconsiderando a situação do Dedé, que é um cara que a gente ainda não sabe se vai conseguir voltar a jogar em alto nível e tudo mais, eu vou manter esse trio de zaga aqui. Nas alas, eu vou deixar o Egídio na ala esquerda. É uma alternativa também usar o Alisson por aqui, por exemplo, tá? Porque quando você joga com esse cara aqui, o Alisson é um jogador taticamente bem comprometido. Então você pode ter um meia jogando como esse ala, desde que ele seja um cara taticamente obediente. Por exemplo, para quem acompanha o futebol inglês, o ala direito do Chelsea é o Moses, né, que é um meia atacante de formação. No Tottenham, por exemplo, esse papel de ala esquerda já foi muito feito pelo Son, que é um atacante, né, um jogador sul-coreano. Então eu não veria problema no Alisson ser utilizado por aqui. Na direita, até pela situação indefinida do Galhardo aqui, um jogador que eu experimentaria nesse setor seria o Rafinha. Você pode falar, pô, o Rafinha é meia. Sim, mas o Rafinha é um jogador que passou pelo menos a temporada 2017 quase toda sendo exaltado única e exclusivamente pelo seu desempenho defensivo. Ele não estava jogando nada bem, depois acabou se encontrando na fase final do ano. Eu vejo o Rafinha com todas as condições possíveis para atuar como um ala direito, tá? Ele nunca vai ser um lateral, ele não é um cara que vai ter o mesmo papel defensivo que um lateral teria, especialmente um lateral mais focado, tipo o Ezequiel, mas o Rafinha seria uma arma bem interessante para jogos, por exemplo, que a gente está perdendo, né? Que precisa de um apoio mais agressivo pelo lado. Então eu acho o Rafinha um jogador que seria interessante experimentar como ala. E aqui no meio campo eu faria uma troca do Henrique pelo Lucas Romero, tá? E isso é apenas uma situação de preferência mesmo, que eu acho o Romero um cara mais dinâmico, um cara mais agressivo no bote, e o Romero com o Ariel me parecem formar uma dupla de meio campo muito boa, assim, eu gosto muito desses 2 jogadores. E aí ficaríamos aqui na frente com esse trio, né? Thiago Neves, Arrascaeta e Sassá, sendo que o Alisson pode jogar aqui, o Sobis pode jogar aqui, o Judivan pode jogar, enfim, a gente tem diversos jogadores que podem compor esse trio de frente. E dependendo da situação do jogo, por exemplo, o Cruzeiro precisa segurar de qualquer forma o jogo, quer jogar no contra-ataque. A gente pode ter alas jogando por aqui, tá? E ter, por exemplo, Rafinha de um lado, Alisson do outro. Aqui nessa segunda linha de meio, que formaria então um time muito consistente defensivamente e pronto para jogar no contra-ataque. Para finalizar, eu ressalto que o nosso elenco me parece ser mais moldado para jogar nesse 4-2-3-1 do Mano, né, que muitas vezes se torna também um 4-4-2,
mas acho que essa tática de 3 zagueiros ela está sendo muito negligenciada no futebol brasileiro. O pessoal não tem olhado muito bem o que tem acontecido lá fora e é uma tática que tem mostrado resultados muito bons, tem dado certo em vários lugares. Então, caso o Cruzeiro quisesse experimentar, eu acharia sim uma ideia muito válida. Esse aqui seria o meu 11 ideal pensando num Cruzeiro com 3 zagueiros, tá? Com o Fábio no gol, a zaga Léo, Manuel, Murilo, o meio-campo com Rafinha na ala direita, Lucas Romero e Ariel no meio, Egídio pelo lado esquerdo, Thiago Neves, Arrascaeta e Sassá. Esse seria o meu 11 num esquema com 3 zagueiros. Eu gostaria que você usasse os comentários para dar a sua opinião sobre isso, se acha que esse esquema funcionaria, se seria pelo menos uma alternativa válida ou não. E principalmente eu gostaria que você escalasse aí os seus 11, ideais, caso o Cruzeiro jogasse num 3 zagueiros, mas se você acha que tem que jogar no 4-4-2 ou em qualquer outro esquema, deixa também nos comentários que a gente conversa a respeito, beleza? Galera, muito obrigado por acompanhar, peço que deixe aí o like, que se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!